Bom, doutor, vamos falar sobre o direito à saúde, não é? A imprensa da região tem notificado que o SUS vem apresentando falha no fornecimento de medicamento e demora para agendar consultas. Gente, em Itanhaém eu sei que está uma vergonha a questão da saúde lá. Eu vi um vídeo ontem de uma mulher que ela precisa engessar a perna e não tem gesso no hospital de Itanhaém. Fora tantas outras coisas que eu já vi. Semana que vem eu vou trazer bastante informações sobre o que está faltando lá no hospital de Itanhaém. Tá feio o negócio. Bom, mas voltando aqui, doutor. Então a imprensa da região tem noticiado que o SUS vem apresentando falha no fornecimento de medicamentos e demora para agendar consulta, exame e cirurgia. Quais são os direitos do paciente impactado por esses problemas? Então, Tiago, a gente tem que lembrar, na verdade, que o que a gente observa muitas vezes é que existe uma defasagem muito grande. E a gente sabe que tem muita gente procurando o SUS, tem que esperar lá por um sistema cross, tem toda uma regra específica. Só que a gente começa a observar também que alguns casos vão trazendo aí uma situação muito complicada para os pacientes, né? Esses dias a gente estava vendo aí a imprensa noticiar que um rapaz, a respeito de um problema na perna que ele tem lá, um lipoma, ele está esperando uma cirurgia já há 5 anos. Nossa. Isso é um tanto quanto absurdo, né? Não pode acontecer. É importante lembrar que se uma situação como essa vem acontecer, seja em questão de medicamento, seja em questão de cirurgia, seja em questão de tratamento de câncer, que precisa ter um protocolo de até 60 dias, mais tempo do que isso já é ilegal, é importante que as pessoas que se vejam prejudicadas procurem um advogado da sua confiança, procurem a OAB da sua cidade, até mesmo o Ministério Público, para que possam ingressar com uma ação especificamente contra o poder público para conseguir os medicamentos, para conseguir a cirurgia, para conseguir o tratamento médico. Efetivamente isso não pode acontecer, Thiago, é um absurdo, principalmente nos dias de hoje, em que a gente tenha, por exemplo, esses prazos extremamente dilatados, né? 5 anos para uma cirurgia é um negócio bem complicado, né? Demais. Bom, há reclamações de que homens transexuais que conservam o aparelho reprodutor feminino não conseguem agendar consultas ginecológicas, da mesma forma que mulheres trans tiveram acesso negado a urologista e proctologistas. O que fazer quando isso acontece? Então, olha só, Thiago, é importante a gente conseguir lembrar que o Supremo Tribunal Federal já julgou esse caso recentemente agora, no dia 28 de junho. Acabou de dar uma decisão dizendo que esse atendimento ao SUS ele tem que acontecer. Na verdade, isso é uma situação hoje que já não tem mais aquela discussão como era antigamente. Isso é um direito essencial, né, efetivamente. Então hoje o SUS precisa fazer esse atendimento. Voltamos a dizer, caso exista algum problema em que esse atendimento está sendo negado, as pessoas que são prejudicadas podem procurar a justiça para garantir os seus direitos. Essa decisão é recente, foi no dia 28/6 agora, acabou de passar. Então a gente tem aí essa possibilidade, isso já foi publicado no Diário Oficial, então a questão agora tem que ser apreciada de maneira correta por todo o SUS. É importante que as pessoas que lidam com isso vão ter que se adaptar a essa situação, vão ter que arrumar lá os programas de computador, aquelas coisas todas, para poder já fazer toda essa consulta, toda essa marcação de exames, todas essas coisas, porque acaba sendo hoje um direito inafastável à saúde. Certo. Doutor, se uma criança tem alergia ao leite e só consegue se alimentar com uma fórmula infantil, mas o custo com essa alimentação equivale à renda da família. E os pais podem entrar com ação judicial para que o Estado forneça o alimento? Podem. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Vamos colocar assim, é mais ou menos como se fosse aqueles remédios de alto custo, né? Quando a gente tem uma situação de um remédio de alto custo que uma criança precisa efetivamente, no caso específico aí a gente está falando de criança, é muito comum as pessoas ingressarem e ajuizarem uma ação pedindo para o poder público custear esse tratamento. A mesma coisa o leite. Já existem várias decisões jurisprudenciais que reconhecem esse direito relacionado a essa saúde da criança e a necessidade de alimentação. Certo. Beneficiários de planos de saúde têm sido surpreendidos com mensagens informando o cancelamento unilateral do serviço. A situação, que já seria preocupante para quem faz acompanhamento de rotina, tem causado angústia em pessoas que precisam de atendimento contínuo e terapias específicas.
O plano pode ser cancelado quando a pessoa está em tratamento? Na verdade, Thiago, não pode, tá? Vamos deixar bem claro isso. A lei é clara em dizer que não pode cancelar quando a pessoa está em tratamento. Mas, infelizmente, principalmente nas questões que envolvem planos de saúde coletivo, os planos de saúde ultimamente têm agido dessa forma. Têm efetivamente feito cancelamentos unilaterais. Até mesmo porque está lá no contrato. Olha, não está economicamente, o contrato está desequilibrado, então a gente está aqui cancelando isso tudo. Só que quando você está passando por um tratamento médico, quando você de repente já tem uma certa idade e também está necessitando disso, o Poder Judiciário reconhece que o plano de saúde não pode fazer isso. Por quê? Porque você praticamente pagou esse plano de saúde durante muito tempo sem usar. E hoje que você está usando, hoje que você tem a necessidade de utilizar, o plano de saúde simplesmente vai cortar isso? Essa situação é terminantemente abusiva. E os tribunais já têm reconhecido o direito às pessoas de continuarem com o plano de saúde mantendo esse tratamento médico. Hoje é quase que uma unanimidade dizer que o plano de saúde, quando você tem um tratamento que você está fazendo, ele não pode cancelar o seu atendimento. Certo. Pessoa que tem obesidade mórbida, o plano de saúde deve custear tratamento em clínica especializada em emagrecimento, cirurgia de redução de estômago ou colocação de cinta elástica? Vamos entender isso que é bem importante. Quando a gente fala das pessoas que têm obesidade mórbida, hoje a cirurgia bariátrica se tornou aí uma situação extremamente real nos dias de hoje, né? Não é como era antigamente, que as pessoas tinham toda aquela dificuldade. Hoje já tem que ser coberto, por isso o plano de saúde precisa cobrir essa cirurgia bariátrica. E o que é mais importante agora? Vamos supor que a gente faça a cirurgia bariátrica e a gente emagreça e fica aquele resto de pele, aquela situação toda complicada. E as pessoas dizem assim, o plano de saúde diz assim, olha, eu não vou atender você porque isso é meramente estético. Lógico que não. A situação é a consequência do tratamento. Isso não pode haver impedimento do plano de saúde. Portanto, se alguma das pessoas que estão nos ouvindo aqui passar por uma situação como essa, procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure até mesmo o Ministério Público, porque já existe um grande número de decisões que reconhece o direito do paciente que teve que fazer toda essa cirurgia, que teve aí a perda de peso, esse problema da pele, aquela coisa toda, tem o direito a essa cirurgia reparadora. Isso não é simplesmente uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, é uma consequência do tratamento. Sim. E, portanto, é importante que isso seja efetivamente garantido pelo Poder Judiciário. Muito bem. Minha mãe tem 90 anos e o plano de saúde foi cancelado. O que diz a lei sobre a rescisão de convênios de idosos? Então, só para a gente poder lembrar, geralmente os planos que são cancelados, são os planos de saúde coletivos, porque aqueles planos individuais, aqueles planos familiares que existem, esses não podem ser cancelados, só pode ser cancelado se você parar de pagar, tudo bem? Então não é esse o caso, né? Ou em caso de fraude, não é esse o caso. Efetivamente, para essa questão de desequilíbrio econômico do contrato, os planos coletivos que acabam acontecendo. Essa medida, Thiago, é extremamente abusiva. Infelizmente, a gente percebe que algumas pessoas têm sendo vítimas das empresas aí, dos planos de saúde, que têm pisado na bola em relação a isso. Então, essa situação não pode ser admitida. Isso é uma conduta abusiva e, portanto, o Poder Judiciário tem se mostrado sensível a essa situação e dado ganho de causa aos idosos. Vamos lembrar de novo, durante grande parte da nossa vida a gente pagou esse plano de saúde para não usar. E agora, com uma certa idade, que a gente está dependendo do plano, dependendo do tratamento médico, simplesmente o plano diz assim, olha, eu sinto muito, eu vou cortar esse plano, isso é uma conduta abusiva e merece aí ser reparado, inclusive caso de danos morais por conta de uma situação como essa. Muito bem. Lana Constantino, não tem dipirona, remédio do CAPS também estão em falta. Ó, deve ser em Itanhaém. É? Nossa, não tem dipirona. Ó, Elisângela, vejo em nossa região um descaso muito grande com a saúde pública. Não entendi o que tinha depois, mas tudo bem. Itanhaém está péssimo. É, Itanhaém, realmente o negócio está feio lá. Vamos lá, ó, o Cássio perguntou. Tenho a pele das pálpebras caídas e isso atrapalha a minha visão. Posso fazer cirurgia plástica nas pálpebras através do plano de saúde? Isso é muito importante, essa pergunta do Cássio é muito importante. Vamos lembrar aqui uma coisa que tem que ficar claro. O que diz o plano de saúde? O plano de saúde diz assim, olha, se a cirurgia é meramente estética, o plano de saúde não vai cobrir. Também deixar claro isso.
Então eu quero fazer uma cirurgia para ficar assim bonito como você, Thiago. Então não vai adiantar, né? O plano de saúde não vai cobrir esse negócio. Agora imagine o seguinte, eu tenho um problema de excesso de pele nos olhos. E esse excesso de pele prejudica a minha visão. Isso é, na verdade, uma situação de doença. Sim. Então isso precisa ser coberto pelo plano. Vamos mudar o exemplo. Vamos pensar uma pessoa que teve câncer. E aí teve problema com as mamas, teve que retirar a mama. E a reparação dessa situação da mama é consequência, tudo bem? Vamos pensar, de repente, como acontece hoje, algumas mulheres têm os seios muito grandes e por conta disso tem problemas nas costas, tem problema de postura. Sim. E precisam efetivamente de uma cirurgia para diminuir os seios. Ah, isso é meramente estético. Não, isso está causando outros problemas. Então, toda vez que a gente falar que existe um problema de saúde e que essa situação é uma consequência, isso precisa ser atendido. Você já pensou, por exemplo, só para a gente poder exemplificar para quem está nos ouvindo aqui, acontece um acidente de moto, né? E a pessoa se arrebenta inteira. E tem lá todos os problemas com a face, uma mordida de cachorro, alguma coisa nesse sentido. Aí o plano diz assim, ó, eu não vou cobrir porque essa cirurgia é plástica. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A situação não é meramente estética, é uma situação por consequência do tratamento de saúde. Então o plano precisa cobrir sim. Se o plano estiver pisando na bola, tem que agir aí, procurar o advogado da sua confiança, a OAB da sua cidade e efetivamente buscar o seu direito na justiça. Muito bem. A Joana está perguntando. Se acontecer uma urgência ou emergência em localidade em que não há prestador de serviço credenciado ao meu plano de saúde, posso procurar um prestador não credenciado e pedir o reembolso? Pode. Então vamos deixar claro isso. Tudo vai depender do que diz o contrato do plano de saúde, então isso é importante a gente entender. Mas regra geral, se o atendimento é de urgência ou emergência, não tem essa, a gente precisa ser atendido naquele momento específico. Se você não encontra alguém para poder atendê-lo nesse sentido, exatamente porque não existe rede credenciada, você pode efetuar o pagamento disso e depois buscar o ressarcimento perante o plano. Há que se lembrar que o contrato também vai trazer os valores e as tabelas de que pode ser ressarcido. Não adianta eu chegar lá e dizer que eu entrei no Einstein e pedir lá, deu 50 mil reais e eu vou ser ressarcido dessa situação. Cada caso é um caso que precisa ser observado. Mas efetivamente, se a gente tem um problema de urgência e emergência e não existe uma rede credenciada, existe a possibilidade sim de você estar fazendo o pagamento para poder ter o reembolso depois. Isso é plenamente possível, ainda mais nos dias de hoje em que o plano de saúde precisa cobrir, né, geralmente pelo contrato, uma larga margem aí. Por exemplo, nós temos um plano de saúde aqui que geralmente não cobre somente a cidade, né? Ele cobre a região da Baixada Santista. Aí a gente chega lá em Itanhaém e está com esse problema, né? Imagina como a gente vai fazer. Fatalmente a gente vai precisar passar por um serviço particular para poder estar resolvendo esse problema, para depois poder receber do plano de saúde alguma coisa nesse sentido. Simone, ainda não há um órgão que inspecione os planos de saúde? E por que não? Na verdade existe um órgão que faça essa inspeção, a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela faz toda uma análise e uma fiscalização dos planos de saúde. O que muitas vezes acaba acontecendo é que por falta das denúncias ou por não se denunciar de maneira correta, essa fiscalização não acontece devidamente. Mas é importante que você lembre que se você tem um problema, você pode fazer essa denúncia, tanto pelo telefone quanto pela internet. Existe essa possibilidade de você fazer a denúncia, anotar os números de protocolo e essa questão vai ser sempre avaliada. Algumas vezes a resposta da ANS não é favorável ao consumidor. Por conta disso que é muito importante você sempre ter um advogado da sua confiança para que você possa avaliar essa situação e, se for o caso, mesmo com essa fiscalização deficitária, mesmo com essa fiscalização que não atendeu os interesses do consumidor, para poder observar se o consumidor tem mesmo o direito e poder aí buscar o seu direito em juízo. Hoje, por exemplo, a gente tem uma situação muito grave que acontece sempre. A questão do rol da ANS. Eu preciso de um tratamento, o médico foi lá e receitou um tratamento. Aí o plano de saúde diz assim, eu não vou cobrir porque não está no rol da ANS. Só que já existe, além da lei ter sido modificada, já existe toda uma situação jurídica que permite
a se concluir que esse rol da ANS, de tratamentos da ANS, não é um rol taxativo, ou seja, só tem que fazer o tratamento que está escrito ali. É um mínimo que precisa ser garantido. Porque quem sabe realmente, Tiago, quem tem o problema de saúde, qual é o exame, ou qual é a cirurgia, ou qual é o tratamento que tem que ser feito, é o médico que está atendendo, não é o plano de saúde. Não teria cabimento você ter lá um tratamento do câncer coberto lá para o seu contrato do plano de saúde. E você vê, por exemplo, que a pessoa não quer fazer um exame de PET scan, só porque é um exame caro, né? Ué, mas é um exame caro? Não interessa, isso tem que estar observado, isso tem que ser analisado. Então, por conta dessa situação, é sempre muito importante ter a consulta de um advogado que conheça do tema, da sua confiança, para poder estar resolvendo aí, ou pelo menos orientando os consumidores com esse problema. Então, para nossa colega ali que está assistindo a gente, ela precisa lembrar, existe um órgão de fiscalização. Se o órgão está fiscalizando devidamente ou não, é outra história. Mas que existe esse órgão, existe. Tá certo. Naide, são duas frases, tá. Sou uma senhora de 75 anos. Quero saber dos meus direitos médicos. É isso? Então vamos lá. Para a gente poder falar rapidamente nesse sentido. Apesar dela ser uma pessoa idosa, ela tem o atendimento médico dela garantido pelo próprio Estatuto do Idoso. Além disso, é importante que ela lembre que, a depender da forma que existe esse contrato de plano de saúde, ela também está protegida de todas essas situações. Se não for um caso de plano de saúde, se for um caso de atendimento no SUS, por exemplo, que a pessoa não tem plano de saúde, ela tem o direito garantido pela própria Constituição Federal. Então esse direito à saúde é um direito garantido. E a partir daí, ela vai precisar, fazendo os pedidos, fazendo as solicitações, passando pelas consultas, todas essas questões vão estar anotadas especificamente para que ela possa ter o tratamento correto. Se esse tratamento não está sendo fornecido de maneira adequada, se existe uma demora muito grande em relação a esse tratamento, se existe um problema quanto ao fornecimento de medicamentos que são aí efetivamente, que devem constar, né, efetivamente que o poder público fornece, tanto medicamentos comuns quanto esses medicamentos mais caros especificamente, ela também pode ajuizar uma ação na justiça para poder buscar esse direito. Então, a gente tem que lembrar que para essa senhora que fez a pergunta para a gente, ela tem duas situações bem específicas. Se for através de plano de saúde, ela tem aí todos os direitos resguardados pela lei dos planos de saúde e pelo contrato que foi feito. Se for em relação ao SUS, ela tem todos os direitos resguardados pela Constituição Federal e o tratamento médico precisa ser fornecido devidamente. Muito bem. Carol, os postos de saúde podem recusar a entrega de remédios quando solicitado por uma guia do convênio? Vamos lembrar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Né? Então, quando a gente tem lá uma situação de uma guia de um convênio médico e está fazendo esse pedido a respeito, olha, eu quero esse remédio assim, assim, assado, a gente tem que ver se esse remédio é da farmácia popular, a gente tem que ver se esse remédio tem que ser fornecido mesmo pelo poder público, porque pode acontecer dessa questão ali do plano de saúde de atender e você não ter como ir lá e simplesmente buscar o remédio ali direto no próprio lugar que você está recebendo a consulta, ou no AME, ou em algum ambulatório público. Então isso precisa ser devidamente avaliado, né? E tem alguns remédios também que não existe obrigatoriedade, pelo menos pela lei, de ser fornecido imediatamente, Thiago. Né? Tem uma lista de remédios que o poder público fornece, mas tem efetivamente remédios que não constam nessa lista. E aí como que a gente faz? Não dá para colocar na conta do poder público essa obrigatoriedade. Então cada caso é um caso. Por isso que a gente tem que analisar devidamente para que isso não tenha um problema futuro. Certo. Elisângela, após a cirurgia bariátrica, quantas reparadoras o plano de saúde cobre? O plano de saúde vai ter que cobrir, Thiago, todas aquelas cirurgias que são consequência daquele problema. Então vamos deixar claro. Eu peso X quilos, aí eu fiz a cirurgia bariátrica. Aí eu enxuguei bastante o meu peso, né? Emagreci bastante. Aí eu tenho problemas na minha barriga, eu tenho problemas nos braços, eu tenho problemas de excesso de pele nas pernas, eu tenho problema de excesso de pele no pescoço. Então, é muito difícil a gente falar assim, ó, vamos resolver tudo em uma cirurgia só, bota a pessoa lá, corta. Não é desse jeito.
né? Tem que ter toda uma preparação para isso tudo. E aí o que vai acontecer? Depende do seu tratamento. Você precisa dessa cirurgia por conta da pele que sobrou no abdômen? É isso que vai ser feito. Você precisa por conta da flacidez que tem agora nos seus braços e essa situação toda caiu e também caiu geralmente a barriga, né? Caiu geralmente as pernas, as coxas que tem muito... Como faz isso tudo? Então, se você tiver que fazer N cirurgias, essas cirurgias vão ter que ser todas cobertas pelo plano de saúde. A gente tem que lembrar também que é muito importante que existem as comorbidades, né? Que são os outros tratamentos que também precisam ser analisados. Então vamos lembrar lá, a pessoa tinha um excesso de peso, tinha diabetes, tinha vários outros vários problemas. E aí como é que fica? Vamos fazer a cirurgia reparadora? Vamos. E como é que fica a diabetes? Tem que analisar lá também, porque se tiver que fazer o tratamento da diabetes, tem que continuar resolvendo o problema da diabetes da pessoa. Então, cada caso é um caso, Thiago. Então a gente tem que observar isso. Não dá para generalizar e colocar tudo num balaio só e falar, ó, vamos tirar aqui da cartola, vamos ver o que vai sair. Não dá para fazer isso. Mas a gente tem que lembrar que existindo problemas consequentes de saúde, o plano de saúde tem que fazer a cobertura. E não importa se vai ser através de uma cirurgia, 2, 3 ou 4. Né? É até resolver esse problema dessas consequências que existem. Legal, muito bem. Então procure seu advogado de confiança. Nós aqui indicamos o Fabrício Pozzocco. Né? Tem uma gama, são bastante advogados, não é? São. Hoje nós temos um grupo de advogados bem legal, em que a gente atende hoje 38 áreas do direito. Mas é importante a gente dizer, né, a gente fica muito feliz de estar participando e estar esclarecendo as dúvidas, mas tem vários profissionais que são extremamente também competentes. Se ele quiser, pode procurar lá pela internet, ele vai encontrar lá, inclusive a gente, né? E aí isso é muito legal se a gente puder estar auxiliando as pessoas aqui.